Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, eu tenho 21 anos e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu basicamente vou comentar um pouquinho sobre os livros, tentar não dar spoiler pra vocês, tá? Eu até queria contar um pouco sobre a história, mas se eu começar a contar a história, eu vou acabar soltando spoiler aí no meio. Então eu vou resumir apenas no que eu acho, no que eu gostei dos livros, os pontos que eu não gostei também eu vou comentar. E é isso, vamos lá para os meus livros lidos. O primeiro livro que eu li esse ano foi A Beira da Loucura. E esse livro, gente, me quebrou de um jeito assim que eu não sei explicar. Eu literalmente me senti à beira da loucura junto com a protagonista. Basicamente, nós temos a protagonista, que é a Cass. E a Cass, sem dar muito spoiler, digamos que ela vê uma pessoa e ela pensa assim. Ela pensa em parar pra ajudar essa pessoa, só que ela fala assim: ah, não, talvez ela não precise de ajuda. E ela vai embora. E no dia seguinte, ela descobre que aquela pessoa que ela não parou pra ajudar foi desvivida. E aí, ela descobre que ela conhece aquela pessoa, é uma amiga dela. Ela começa numa paranoia de pensar: será que a pessoa que fez aquilo com a minha amiga me viu lá? Tipo, viu eu parando o carro? Será que aquela pessoa acha que eu vi ela fazendo isso, desvivendo a minha amiga? Então ela fica nessa paranoia. Mas o que eu achei do livro? A narradora ela não é confiável, e esse foi, acho que o segundo livro com narradora não confiável que eu já li na vida. O primeiro foi A Garota do Lago, que eu amei também, eu li ano passado. Uma coisa que eu anotei enquanto eu li esse livro é que ele conseguiu esconder bem quem era a pessoa culpada pelo crime. Eu cheguei perto de descobrir, mas não consegui acertar. Eles conseguiram deixar um suspense muito bom nesse livro, eu gostei bastante disso. E outro ponto é que a escrita da autora, ela consegue transmitir a agonia da personagem principal, da Cass. E isso vai te agoniando no livro todo. E em alguns momentos a Cass faz uma coisa que você pensa: será que é verdade? Tipo, ela fala alguma coisa e você pensa: será que isso aconteceu mesmo? Ou é tudo coisa da cabeça dela? Você começa a ficar meio doido junto com a Cass. E eu amei, eu dei 5 estrelas pra esse livro, foi o primeiro livro que eu li esse ano. E a música que eu escolhi que combina com A Beira da Loucura é Somebody's Watching Me, do Rock Real. O meu segundo livro lido esse ano foi Checkmate, da Ali Hazelwood. A Ali é uma das minhas autoras preferidas, a minha segunda preferida. E esse livro foi, assim, muito bom também de ler. Eu acho que ela fugiu um pouco do que ela normalmente escreve, que normalmente os livros dela que eu já tinha lido era sobre mulheres na ciência. E esse livro ainda vai tratar sobre mulheres muito inteligentes, no caso a protagonista, que é a Mallory, só que não inteligência no sentido de ciência, mas sim no sentido de xadrez, por isso o nome é Checkmate. E eu gostei bastante desse livro, eu acho que a Ali Hazelwood conseguiu descrever muito esse romance mais jovem, porque normalmente os protagonistas dos outros livros dela que eu já tinha lido, como A Hipótese do Amor, são entre pessoas na faixa etária dos 30 anos. E em Checkmate, os personagens acabaram de fazer 18 anos, então ela conseguiu descrever muito bem esse romance. Eu gostei bastante, foi uma leitura muito boa de ser feita, só que um ponto negativo, não é nem negativo, foi eu que não gostei muito disso. Eu acho que a Ali Hazelwood deixou o final muito em branco, como se pudesse ter uma continuação, sabe, um segundo livro. Só que não tem, é um livro único. Então eu acho que ficou muito em branco e eu acho que ela poderia ter encorpado mais o final. Eu não vou explicar, senão vai dar spoiler, mas ela poderia ter trabalhado mais nesse final. O final foi bom, só que eu acho que poderia ter sido melhor. Então a minha nota pra Checkmate foi 4 estrelas. E a música que eu escolhi foi Too Sweet, do Hozier. O meu terceiro livro lido esse ano foi Noiva, também da Ali Hazelwood. Já li 2 de uma vez. É assim, eu leio um dela e já vou lendo tudo em sequência. E o que falar de Noiva? Ai, meu Deus do céu. Quando eu terminei de ler pela primeira vez, eu dei 5 estrelas. Mas hoje em dia eu troco isso por 3 estrelas. Porque esse livro ele foge totalmente do que a Ali Hazelwood escreve. Um romance sobrenatural entre um lobisomem, um lobo, né? Lobisomem, lobo, enfim, e uma vampira. E quando eu fui ler isso, eu comentei com minhas amigas que ou eu ia amar esse livro, porque eu amo Crepúsculo, então eu gosto de lobos, gosto de vampiros, ou eu ia odiar. Eu falei assim, não vai ter meio termo, mas teve. Ela focou bastante nessa relação de enemies to lovers, da Misery e do Louie, só que... Ai, não sei.
Não sei explicar, focou de jeito errado. Achei que tinha partes ali que, assim, não precisava, gente. Tinha tanta coisa acontecendo no fundo. Por exemplo, tem um momento que o romance entre a Misery e o Laurie tá se desenvolvendo, só que tem um background que é basicamente uma investigação criminal. E aí eles fingem que aquela investigação criminal não está acontecendo e... não, vamos focar aqui. E eu achei isso tão... Parece aquele tipo de filme de terror que os protagonistas estão sendo perseguidos por alguém, tipo Pânico. Tem o Ghostface tá solto, mas o pessoal não tá ligando, tipo assim, nossa, você é tão bonita. Vamos se apaixonar agora? É tipo isso essa parte do livro. Isso me incomodou bastante. Tinha aquele potencial de passar pra uma parte de investigação criminal, porque eu amo investigação criminal. Mas aí é questão de gosto também. E também tiveram algumas partes desse livro que me lembraram muito fanfics Abo, de Alphabet e Ômega. São aquelas fanfics horríveis, o Wattpad do Spirit Fanfics, tá? Não é aquelas fanfics boas. E aí, acho que isso me pegou, não gostei muito, botei 3 estrelas. E a música que eu escolhi pra noiva foi Rewrite the Stars, da Annie Marie e do James Arthur. Se eu fosse recomendar pra alguém ler Ali Hazelwood, eu não recomendaria a noiva. Eu recomendaria A Hipótese do Amor. Na verdade, eu recomendaria Teoricamente Amor. Amor Teoricamente? Agora eu esqueci como que é o título, mas esse livro é perfeito. Eu amo Jack Smith. E depois de ler Noiva, eu passei pra Twitch Cute, da Emma Lord. E, gente, que livro lindo. Basicamente vai falar sobre o romance entre a Pepper e o Jack. Não vou elaborar como que o romance deles começa, mas basicamente começa com uma guerra do Twitter. E eu achei isso genial, tá? E envolve bastante coisas, tem um background familiar. É incrível, apenas leiam, tá? Resumindo, o Twitch Cute é basicamente aquele romance bobinho que você lê, assim, numa rapidez, que você olha e fala, meu Deus, meus filhos, porque eles são muito novos. Ai, lindos. Eu amo Pepper Jack. E a música que eu escolhi foi I Wanna Be Yours, do Arctic Monkeys. Combina, gente. É maravilhoso. Ai, eu amo. Agora, o próximo livro que eu li esse ano, esse é o meu xodó, que tava há 1 ano na minha estante. Eu fiquei enrolando porque eu não queria acabar a trilogia. Um de Nós Está de Volta, da Karen McManus. Gente, eu amo essa autora. Eu tenho todos os livros dela. Ano que vem vai lançar outro livro. Eu não sei nem se vai... Não, já lançou esse ano, mas ainda vai ser traduzido para português. Eu amo essa mulher. Simplesmente sou a maior fã dela. E eu não posso começar falando desse livro sem falar sobre Nate Macaulay. Nate Macaulay, o homem que você é. Eu não consigo expressar em palavras o quanto eu amo um personagem. Quem é Adam Carlson de A Hipótese do Amor perto de Nate Macaulay de Um de Nós Está Mentindo? Ninguém. Eu quero soltar um spoiler sem contexto desse livro. Eu acho que tá escrito aqui atrás. Não tá escrito. Mas prática leva à perfeição. Gente, quando eu tava lendo esse livro e isso foi se formando, prática leva à perfeição, eu me tremi, gente. Porque, meu Deus do céu, eu literalmente senti medo lendo esse livro. E não é um livro de terror, é um livro de suspense da Karen McManus. Eu nunca sei pronunciar sobre o nome dela. Mas, gente, é um suspense juvenil. São, tipo, jovens adultos e adolescentes sendo perseguidos por alguém. Sério. É simplesmente perfeito. Eu recomendo todos os livros da Karen, menos Nada a Declarar. Porque não é bom. Não é bom. O título é basicamente um spoiler, né? Porque alguém volta, que não vou dizer quem. Mas pra quem leu o primeiro livro, ou o segundo, saiba que a pessoa culpada do primeiro livro é quem volta no terceiro, tá? Isso já era bem óbvio. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é o que a série de Um de Nós Está Mentindo faria na terceira temporada com esse livro. Porque o que acontece aqui já fizeram na série. E caso vocês não saibam, tem uma série na Netflix chamada Um de Nós Está Mentindo, que é sobre a trilogia de livros. A primeira temporada é a respeito de Um de Nós Está Mentindo, a segunda temporada é a respeito de Um de Nós é o Próximo. E teria uma terceira temporada, que seria Um de Nós Volta, só que a série foi cancelada, graças a Deus, porque aquela série é uma adaptação horrível. Mas, se você assistir a série ignorando que o livro existe, ela fica ótima. E eu tenho todo o meu amor do mundo pelo ator que faz o Nate Macaulay. Sério, gente, eu amo tanto o Cooper, que é o ator, como o Nate, que quando eu fui ler esse livro aqui, eu fiquei muito confusa. Porque, assim, o Nate nos livros, ele é basicamente o moreno sarcástico. E na série, o Cooper é loiro. Então, quando eu fui assistir a série, já fazia um tempo que eu tinha lido os 2 primeiros livros. Então eu não me toquei dessa mudança. Pra mim, tanto faz. Quando eu fui ler esse livro aqui, eu tava na cabeça,
o Nate é loiro. Imagine a minha surpresa quando a Browning fala que tá fazendo carinho nos cabelos castanhos do Nate. Fiquei, cabelos castanhos? Eu vou ignorar. Pra mim ele é loiro. Isso não muda. E outro ponto. Simon Kelleher. Olha, eu amo Simon. Só digo isso. Ah, é ele que volta. Não é ele que volta. Simon foi-se no primeiro livro já. Mas, gente... O Simon era horrível em guardar segredo. Mas ainda bem, porque senão esses livros não existiriam. Ai, e tem uma coisa que tá escrito aqui atrás, que é maravilhoso, vou ler pra vocês. Simon Kelleher estava certo sobre segredos. Ele sempre vem à tona, de um jeito ou de outro, e Bayville ainda tem muito a esconder. Ai, eu amo esse livro. Eu lembro que um dos livros fala, assim, na capa, alguém comentando sobre o livro, falando que parece Pretty Little Liars. E realmente parece. E eu amo Pretty Little Liars. Então, assim... perfeito. Óbvio, né, que minha nota foi 5 estrelas. E a música que eu escolhi foi Maniac, Michael Sembello, acho que é assim que pronuncia, que é a música que toca em A Orphan 2. Porque na época eu tinha assistido A Orphan 2 e eu tava viciada nisso. O próximo livro que eu li foi Boa Garota Nunca Mais, que também é o último livro de uma trilogia. É da trilogia de uma BG. Eu vou falar assim porque eu acho que tem uma palavra aí que eu não posso falar aqui no YouTube. E, gente... que livro. Esse aqui eu também demorei bastante pra ler, porque eu não queria encerrar a trilogia. E eu só fui ler porque lançou uma série na Netflix, e eu queria terminar de ler antes que lançasse a série. Inclusive, recomendo a série. Antes de eu falar sobre o livro, recomendo a série. A série é muito boa. Teve muita gente que leu os livros e falou que a adaptação é ruim. Não é ruim. Eu acho que eles fizeram o possível em 8 episódios. Tem muita coisa que eles resumiram, mas enfim... é isso que tem que se fazer numa adaptação, porque não dá pra falar tudo que se fala no livro. Mas é muito bom. Maravilhoso. Só resumo isso. Inclusive, foi confirmada a segunda temporada. Nossa, quando chegar na terceira temporada, que vai ser esse livro aqui, eu vou chorar. Já digo isso. Vou chorar. O que falar desse livro? Narradora não confiável, porque a Pippi, que é a personagem principal, ela tá traumatizada de acontecimentos do segundo livro. Então ela começa a ver coisas, ela começa a pensar coisas que é totalmente paranoia na cabeça dela. Então quando começa a realmente acontecer coisas, ninguém acredita nela. Nem eu tava acreditando. Eu só fui acreditar que o que tava acontecendo era real quando outra pessoa vê. E eu fiquei, meu Deus do céu, tudo era real. Tem um stalker aqui, atrás da Pippi. Quem vai investigar quando você desaparecer? Gente... isso aqui me deu medo. Ah, e outro ponto, eu chorei quando eu terminei esse livro. O final ele é muito emocionante, não é triste, mas ele é muito emocionante. Sim, é porque eu sou muito fã da Pippi e do Ravi, então qualquer coisa dos dois juntos é emocionante pra mim. Mas eu amei esse livro. No início eu tava até marcando algumas coisas no livro, mas depois eu parei porque eu tava... haja papelzinho pra eu marcar de tanta coisa boa que tem nesse livro. Minha nota pra esse livro, obviamente, foi 5 estrelas, né? Óbvio. E a música que eu escolhi foi Alibi, da Sevita Lisa. Eu não posso explicar o porquê escolhi essa música, porque isso é um spoiler muito grande do livro. O penúltimo livro que eu li esse ano foi Uma Farsa de Amor na Espanha, e esse foi o livro que eu mais demorei pra ler esse ano. Por quê? Porque o livro é chato? Porque a escrita é ruim? Não, o livro é maravilhoso, a escrita é maravilhosa, só que eu tava atolada de coisa do TCC. Então, comecei a ler dia 18 de junho. Eu fui terminar 8 de dezembro. Foi chegando pro final, eu senti, vai dar coisa ruim, vai dar coisa errada. Eles não vão ficar juntos no final. Eu comecei a ficar desesperada, faltava tipo assim, 50 páginas. Eu falei, eu não vou terminar de ler esse livro. E eu deixei. E aí nesse meio tempo eu li outro livro. É basicamente o Enemies to Lovers também. Aquele Enemies to Lovers versão Ali Hazelwood, digamos assim. Que é aquele que assim, todo mundo acha que eles são inimigos, mas no final eles se amam. É sempre assim, né, gente? Basicamente, nós temos os personagens principais, que é a Catalina, ou só Lina, e o Aaron. Uma coisa que eu amei da escrita da Helena Armas, que é a autora do livro, é o jeito que ela vai construindo o romance entre a Lina e o Aaron. É um negócio que assim, vai de pouquinho em pouquinho, e quando você vê, eles já estão totalmente apaixonados, e nem eles perceberam que eles estão apaixonados. É um negócio lindo de se ver. A Lina tem que ir no casamento da irmã, só que o ex dela vai estar nesse casamento. Então, ela pede pro Aaron ir junto com ela pro casamento, fingindo ser namorado dela. Juntou Enemies to Lovers e Fake Dating. Que livro lindo! A minha nota pra esse livro foi 5 estrelas.
A maioria dos livros que eu li esse ano foi 5 estrelas, gente. E eu escolhi 2 músicas que combinam. A primeira é Expresso, da Sabrina, né? E a segunda é Please, 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 também da Sabrina. E chegamos ao meu último livro, que não foi exatamente o último, né? Porque o último que eu terminei de ler foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Só que no meio desse livro eu li Verity, que também tava um ano na minha estante, por pura preguiça, tá? Porque quando eu peguei pra ler esse livro, eu li em um dia. Me deu medo, ele me deu arrepio, ele me deu raiva. E eu preciso falar, né? Carta ou manuscrito? Eu não compro nenhum dos lados. Ah, mas como assim você não compra nenhum dos lados? Porque a Verity é boa em manipular a verdade e o Jeremy não é um santo. Tem 3 lados. O lado da Verity, o lado do Jeremy e a verdade. E eu acho que uma parte do manuscrito é verdade e uma parte da carta é verdade. Essa é a minha opinião. E eu dei 5 estrelas pra esse livro. Obviamente, eu não conseguiria dar menos que 5 estrelas pra Verity. Meu Deus do céu. Esse livro me fez sentir muitas coisas. E a música que eu escolhi foi Back to Black, da Amy Winehouse. Quando eu era criança, eu era viciada na Amy. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pra quem tá assistindo. Tenho certeza que esse vídeo ficou enorme, porque eu falo muito dos livros. Mas, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho. E para as minhas leituras de 2025, eu vou estar usando o Scooby. Eu já usava, né? Parei de usar faz uns 2 anos e agora eu voltei a usar. Então me sigam lá pra ver eu surtando por esses livros. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Tchauzinho!